De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o secretário Guilherme Saldanha, da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão, secretário. Boa tarde, Robson. Um prazer enorme estar conversando com vocês aqui e, mais uma vez, participando do seu programa. Secretário, eu fiz um duro comentário mostrando, há semanas atrás, esse comentário que eu faço na abertura do programa, a situação de que o Rio Grande do Norte estava pagando a saca de milho mais cara do Nordeste. Esse vídeo repercutiu, como os áudios também que fizemos lá na 97. E aí eu gostaria de saber, temos alguma novidade sobre o Rio Grande do Norte estar pagando, por causa do governo federal, a saca de milho mais cara do Nordeste? Olha, quando você me convidou hoje para participar do seu programa, eu tive o cuidado de ligar para o nosso superintendente da Conab, Boris Minora, agrônomo, colega meu, muito comprometido com a categoria, com o setor produtivo do nosso estado, e para nos dar um panorama. Na realidade, o vídeo que você postou e como falou no seu programa também, houve uma repercussão muito grande. E, em síntese, a novidade boa é que o preço do milho no Rio Grande do Norte hoje já está abaixo do patamar dos R$50. Existe uma expectativa que na primeira quinzena de junho ele caia para algo em torno de 46, 46,50, fica em torno disso. O grande problema sobre a questão do milho é aquilo que você fala no seu programa. A Conab é uma grande compradora de milho do governo federal nas grandes safras, para evitar que o preço caia muito para o produtor de milho. Nas grandes safras, o preço do milho chega a cair para 13, 14, 17 reais. E o que está encarecendo o valor do frete no Nordeste é exatamente a questão do frete. Tá certo? O frete normalmente subindo já é muito caro, subindo do centro-sul do país para a região Nordeste, e com o tabelamento foi um verdadeiro desastre. Você tirou da economia a capacidade de que as licitações têm de tornar algo barato para o governo fazer ou comprar. E detalhe, tabelando por cima, E tabelou por cima, tá certo? Isso foi muito ruim e prejudicou o Nordeste. Essa questão do frete prejudica o Nordeste frontalmente em duas situações. Uma é esse exemplo do preço do frete e das coisas subindo, tá certo? O Nordeste é um grande consumidor de coisas do centro-sul do país. A gente tem uma população, algo em torno aí de 25% da população está estabelecida no Nordeste do Brasil, e nós somos grandes compradores do resto do país porque nós não temos grandes fábricas aqui, seja de veículos, seja de alimentos, seja de produtos de utensílio doméstico. Nós não temos essas fábricas instaladas aqui no Nordeste. Isso faz com que o preço do frete normalmente seja mais caro, subindo, e esses caminhões, quando estão aqui no Nordeste, não têm o que fazer, eles voltariam ou descarregados para seus locais de origem, ou voltam a gente pagando um frete muito barato do que em relação ao subindo. E isso está afetando drasticamente a cadeia como a do sal, que é um produto de baixíssimo valor agregado e precisa de um frete barato, e agora está pagando um frete caro, tabelado pelo governo federal, isso é uma loucura. As nossas frutas... E tudo isso por causa do tipo da política de preço da Petrobras, né? Pois é. O governo não abre mão, isso vem acontecendo desde Michel Temer. Infelizmente, o Bolsonaro está indo nessa mesma linha, com esse tipo de política que favorece apenas aquele investidor da Petrobras que compra ação, mas ela tem que ser indutora do desenvolvimento econômico do país. Existe também, por trás do preço do combustível no Brasil, uma questão de tributos muito forte. Eu não sou nenhum economista e estou dando aqui uma opinião, mas eu acho difícil como é que se incide tanto imposto, como é que você vai fazer uma redução em uma política de tentar baixar o preço do combustível. Mas, infelizmente, essa tabela, a última pessoa que eu tinha ouvido, o último presidente da República que eu tinha ouvido falar, eu era criança, mas eu ouvia falar na tabela de Sarney. Sarney foi quem tentou implantar um tabelamento de preço. Eu me lembro do tempo da Sunab. Sunab, exatamente. Pois é. Então, isso foi um desastre, está sendo um desastre. É muito ruim para o setor agropecuário do nosso estado, é ruim para o setor salineiro, eu tenho certeza que está pagando um frete muito caro e talvez muito mais caro do que o próprio produto. Secretário, e falando um pouquinho agora, aproveitando esse período que está chovendo bastante, graças a Deus, depois de uma estiagem de mais de 7 anos, eu acho que desde 1800 é alguma coisa que não ficava tanto tempo sem chover quando se começou a medir as chuvas no Rio Grande do Norte, no Brasil, mas aqui já vinha mais de 7 anos seguidos de uma seca terrível. Parece que a seca acabou, os reservatórios já estão enchendo, e eu gostaria de saber, em paralelo a isso, o que é que a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca está fazendo para aproveitar essas chuvas? Olha, a gente tem o programa de sementes, que é muito importante, e graças a Deus as chuvas desse ano vão permitir agricultores
pecuarista, não só ter a pastagem para os animais, mas para ter colheita do milho, feijão, arroz. A gente tem uma tradição de cultivo de arroz vermelho muito forte lá na região do Alto Oeste, o arroz da terra. A gente está com alguns programas que eu considero de fundamental importância, pois você permite a convivência com a seca, e aqui eu destaco o programa de distribuição de mudas de palma. Não tem como a gente fazer pecuária no semiárido nordestino se nós não tivermos uma reserva estratégica, e aí tem toda uma política que a governadora Fátima tem nos cobrado de fazer com que essas ações cheguem efetivamente na pequena propriedade, na agricultura familiar, e isso é uma parceria muito integrada de todas as secretarias que compõem o governo dela, como a Secretaria da Agricultura Familiar, a Emater, Emparne, levando tecnologia. As exposições agropecuárias esse ano, mesmo com a dificuldade, nós iremos realizar 15 exposições agropecuárias. Terminamos ontem a exposição de Currais Novos, sucesso total de público, de animais. Fizemos um leilão de Emparne e convidados no sábado, batemos todos os recordes das exposições que já ocorreram lá em Currais Novos. É momento de levar essas tecnologias que temos de convivência com o semiárido, levar a capacitação, uma parceria forte que temos, não só entre os entes do governo, mas de instituições como o SEBRAE, como o SENAI, que disponibilizou uma carreta para fazer curso de queijo artesanal. A gente produz muito pouco leite, a gente precisa ter leite de valor agregado, e assim ainda temos muita coisa para fazer. Secretário, e quando a gente fala na pesca do Rio Grande do Norte, né, sobretudo, por exemplo, criação de tilápia em tanques redes, alguns lugares onde se aproveita algumas lagoas ou barragens para fazer essa criação. Olha, infelizmente aqui no Rio Grande do Norte, diferente de outros estados, principalmente como o Ceará, você tem vários açudes que eram permitidos a criação de tilápia. Você falou de tilápia em tanque redes. Aqui a gente só tem um reservatório que é permitido. É a barragem lá de Umari, próximo lá de Upanema, entre Upanema e Campo Grande. Não é possível permitir, por exemplo, na Armando Ribeiro Gonçalves, por exemplo? Eu acredito que temos total condições de permitir. Você tem um reservatório gigantesco, é 6 vezes maior do que o Mari, tá certo? Com uma boa capacidade de retomada de água. O governo do estado... E do que depende essa... O governo do estado, através do IGARNE e do IDEMA, estão fazendo... Esse trabalho foi iniciado há cerca de uns 18 meses atrás, 2 anos atrás, está sendo concluído agora, e vai fazer com que esse estudo nos dê segurança em que nos permite criar, disponibilizar essa água para a criação de peixe em cativeiro, mas que tem uma responsabilidade sobre a questão da dinâmica do uso da água, o manejo, não causar nenhuma poluição. Boa parte dos nossos reservatórios, principalmente os maiores, além de você cultivar peixe, mas você tem por trás disso um abastecimento humano, como é a própria Armando Ribeiro, como é Santa Cruz de Apudi, o Açude Dourado, lá em Currais Novos, o Gargalheiras. Então a gente está fazendo isso com uma certa segurança. Eu acredito que até o meio do ano esse estudo vai estar concluído, e esse estudo vai dizer onde é que é permitido e na quantidade de tanque-redes que vai ser permitida. A Lagoa do Boqueirão, ali em Touros, existe uma procura gigantesca de pequenos agricultores familiares, e esse estudo vai dar essa segurança tanto para o estado como para os pescadores artesanais, principalmente, desenvolver melhor e com maior segurança ambiental essa questão do tanque-redes. Falando sobre a pecuária, secretário, como é que está a situação da pecuária no Rio Grande do Norte? As chuvas estão ajudando, o gado está comendo mais, está mais gordinho, ou ainda está um pouco difícil a situação? Não, eu tenho rodado muito nesses dias pelo interior do nosso estado, e a gente vê com muita alegria, não só pastagem, mas, como eu falei, muita plantio, tá certo? Isso é muito bom. Os números, a gente saiu de um rebanho lá em 2010, 2011, a gente chegou ao patamar de 1.100.000 cabeças de bovinos. Isso é muito pouco, se a gente for comparar com o restante do país. A gente tem um universo de 200 milhões de cabeças de bovinos no Brasil, mas a gente tem um padrão de altíssima qualidade genética. Então, animais do Rio Grande do Norte, você vê comumente ganhando prêmio em exposições como o Uberaba, que é o berço do gado zebu do Brasil, na feira lá do Rio Grande do Sul, na Expo Inter, e a gente precisa cuidar bem desse rebanho. A seca, infelizmente, reduziu, houve mortes, houve perdas, houve gente que se desfez do rebanho para não ver morrer, nem aguentava mais da ração. Em 2010, como você falou, tinha mais de 1 milhão de cabeças de gado. A gente fechou o pior ano, foi 2016, atingindo 850.000 cabeças. Esses números já vêm aumentando. Eu acredito que a campanha da vacinação da febre aftosa é onde a gente consegue coletar esses números com segurança, porque todo produtor ele é obrigado a vacinar seu rebanho e levar para o IDIARNE ou o escritório da Emater o comprovante da vacinação.
A gente deverá fechar esse ano próximo aí a 900 mil, 900 e pouco. Então está recuperando. Está começando a recuperar devagarzinho. E para recuperar com mais força, a gente deverá ter um ciclo bom de chuva. Os meteorologistas estão falando que devemos ter uns 6, 7 anos de boas chuvas, isso é muito bom para o Nordeste. E aí a gente precisa de uma parceria muito forte com os bancos que financiam o setor agropecuário no nosso estado. Principalmente o Banco do Nordeste. Principalmente o Banco do Nordeste, que é o gestor do FNE, que é precisa de mais facilidade para a liberação de recursos, juros que seja compatível, que dê para a pessoa conseguir pagar, né? Exatamente. A gente tem 2 problemas que eu considero importantes e o governo federal precisa olhar isso e aí lá vem a bancada. O governo Bolsonaro estava anunciando a possibilidade de fechar o Banco do Nordeste para juntar com o BNDES. Isso é uma loucura, não pode um negócio. Desastre total. O BNDES está uma sede lá no Rio de Janeiro, não conhece absolutamente nada do Nordeste e quem conhece o Nordeste antigamente era a Sudene e hoje é o Banco do Nordeste. Então como é que você vai fechar e unir com outro banco que não tem o menor conhecimento das diferenças climáticas que nós temos, das questões sociais, das questões de solo, das questões de clínica? Quem conhece isso muito bem é o Banco do Nordeste. O que acontece, infelizmente, é que exige hoje um excesso de burocracia, não por culpa do Banco do Nordeste também, mas o Manual de Crédito Rural, que é quem rege as legislações de aplicação de crédito rural, o Banco do Nordeste é vinculado a isso. E aí você tem um catatal de papéis e burocracia que, infelizmente, não faz com que o crédito rural no Nordeste seja um tanto mais rápido, um tanto mais célere, que precisa ser, e menos desburocratizado. Me chateia muito quando eu vejo que uma pessoa, um cidadão comum, um agricultor, vai numa concessionária de um carro e em menos de meia hora ele tem um financiamento aprovado ou não, e já pode sair com o carro financiado. Já pode sair com o carro. Ou uma moto. Mas se é para investir na produção... Se for fazer um financiamento de investimento no Banco do Nordeste ou no Banco do Brasil, se for ágil, agilíssimo, demora de 15 a 30 dias. Se for na morosidade, passa um ano e o agricultor desiste. Essa, infelizmente, é uma realidade que a gente tem. A gente precisa mudar isso no Brasil. O crédito rural não pode ser esse calhamaço de papel e burocracia e registro e pedir certidão e a certidão vence e pede mais outra certidão e aí a gente precisa tornar esse crédito. Se fizermos isso, a retomada de crédito, a retomada de investimento, a retomada de emprego e renda para a região Nordeste será fantástica. A gente tem algumas coisas, eu digo, que isso será sempre muito bem feito e pode ser muito mais no Nordeste do que no restante do país. Eu estou falando de camarão, criação de camarão. Você não vai ver uma super criação de camarão lá em Santa Catarina, lá no Paraná, ou lá no Rio Grande do Sul. Isso é coisa de Nordeste, é coisa de clima quente. A criação e o cultivo de peixes, a produção de frutas, a produção e exportação de frutas tropicais, o gado, onde chove bem no Brasil, e eu estava conversando com você sobre nossa produção de grãos, que o governo federal fica soltando foguetão quando a gente produz 240 milhões de toneladas de grão. Os Estados Unidos produz 550, 600 só de milho. E por que a gente não vai produzir isso? Tá certo? Então, onde chover bem nesse país e onde tiver uma oportunidade de investimento para o setor agropecuário, isso vai acontecer nas terras do Centro-Sul que chovem bem. E a própria pecuária brasileira deverá subir aqui para o Nordeste. Então a gente tem um clima fantástico, a gente precisa ter crédito rural, ter tecnologia, fazer com que isso chegue nas mãos do agricultor do semiárido brasileiro. Quero agradecer a participação do secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Guilherme Saldanha, nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado, meu amigo. Um prazer enorme estar falando com você e com seus telespectadores. Obrigado, secretário. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.